E quando as circunstâncias são contrárias a você, o que que você faz? Como é que você reage em relação a isso? Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Essa é a última lição dessa revista em que nós passeamos pela vida de Jeremias, de Ezequiel e do profeta Daniel. 3 profetas durante o cativeiro babilônico. Você sabe que o cativeiro babilônico foi um momento de muita pressão e de muita apreensão para aquele povo de Israel. Hoje nós vamos concluir o que fala o profeta Daniel e tentarmos fazer uma recapitulação rápida do que nós vimos dos 3 grandes profetas. Quem sabe a gente consegue aprender alguma coisa com a palavra de Deus. Mas você sabe que a gente usa esse texto da revista como referência, mas o nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ela é a grande ensinadora da nossa forma de viver e forma de escolher o que nós devemos fazer com relação às dificuldades que nós temos na nossa vida. Mas antes de orar, eu quero pedir para você, mais uma vez, para você dar o joinha aí. Aí está aí, fácil. No YouTube você tem aí, ó, gostei. Clica nesse gostei aí, porque a gente tem um grande número de visualizações, mas pouca gente coloca o gostei. E esse gostei é que faz com que nós tenhamos consciência de que você não apenas gostou para você, mas está falando para os outros. Eu gostei e vale a pena assistir isso daqui. Você pode também copiar o link e mandar nos seus grupos de WhatsApp para as pessoas também assistirem essas aulas que estão gravadas aí no YouTube, na Igreja Batista de Barão da Taquara. Essa aqui é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque nós estamos diante da Tua palavra e a Tua palavra sacode nossa vida. Ela faz com que nós, diante dela, nós caiamos por terra. Mas é ela mesmo que nos dá força para levantarmos e continuarmos seguindo no caminho que Tu queres. Muito obrigado por isso. Te louvo, te engrandeço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Semana passada, se você não assistiu, você pode olhar aí na lição do domingo passado, você vai ver da semana passada, né? Porque não necessariamente você assiste no domingo. Ela vai ao ar no domingo, mas tem gente que assiste na terça, na quarta, na segunda, em qualquer dia da semana, está aí você tendo acesso a essas lições. Mas na aula passada nós vimos sobre Daniel. Quem era Daniel? Daniel é um profeta que, na realidade, é um grande sábio. Daniel é um grande profissional. Daniel é mais do que isso. Daniel é um intelectual da sua época. Daniel é de um nível de sabedoria top no Antigo Testamento. Daniel sempre esteve ligado aos líderes daquela nação da Babilônia e viveu a ponto de ser conselheiro até da Pérsia. Então, Daniel chegou na Babilônia e já começou a ser um dos líderes daqueles blocos que não eram cidade, era dividido em sátrapas, e ele foi um daqueles líderes ali, os seus amigos também, mas depois Daniel passou a ser um conselheiro exclusivo do próprio rei. É interessante você entender que essa personalidade tão intelectual e tão sábia era uma pessoa que temia muito a Deus. Às vezes a gente fica falando, estudar vai me afastar de Deus. Não é o que eu vejo na história e na vida de Daniel. Daniel, à medida que ele foi conhecendo e sendo o sábio da época da Babilônia, ele continuou dando seu testemunho. Eu vou dizer para você, no meio intelectual, nós precisamos de gente que tema a Deus acima de todas as coisas e que coloque Deus em primeiro lugar,
na sua vida. E em qualquer meio, especialmente nesse meio mais intelectual. Então, quando você vira um doutor, um mestre, que continua temendo a Deus, admire-o, porque ele tem o conhecimento, mas ele não acha que sabe todas as coisas, que ele sempre vai depender de alguém. Bem, nós vimos que Daniel organiza o seu livro de forma muito clara. Ele escreve capítulos 2 até o capítulo 7 numa outra língua, em hebraico, para fazer essa conexão que nós vimos semana passada. O sonho do rei, o sonho de Daniel, a experiência da fornalha, a experiência da cova dos leões, o orgulho de Nabucodonosor e o orgulho de Belsazar. E o capítulo 1, fazendo o convite à entrada no livro. E o que tratam, então, de que trata o capítulo 8, 9, 10, 11 e 12? Sabe de que eles vão tratar? De outros sonhos de Daniel. Aqui você tem a primeira visão, que abre essa entrada. Aqui você tem a segunda visão. Aqui você tem a terceira visão. E aqui você tem a quarta visão. Bem, as visões são apocalípticas. Quando a gente fala que teve uma visão apocalíptica, o que a gente está querendo dizer com isso? Ele está tendo visão que tem sonhos, que tem anjos, que aparecem monstros, sabe? Filme de terror. Um filme de terror sempre vai trabalhar com a música, que você tem que prestar atenção. A música vai denunciar algumas coisas. A luz também no filme de terror vai denunciar alguma coisa. E quando chega aquela música de drama, você sabe, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. A mesma coisa ocorre com a literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica tem características próprias dela. Então, ela vai sempre ter uma visão de um anjo vindo, uma interpretação, às vezes, desse anjo, que vai explicar o que é essa visão, tem relação com o contexto em que ele está inserido. E a visão de apocalíptica também sempre vai apontar para o futuro. Então, quando você olha de capítulo 8 ao capítulo 12, vai olhar a visão de Daniel para o futuro. O que eu posso compartilhar com você nesse pouco tempo que nós temos aqui? Eu podia muito bem desenhar o leão, desenhar o urso, desenhar o carneiro, desenhar a ovelha, desenhar a besta. A besta é um animal também que aparece lá. Mas você vai perceber que essas visões de Daniel, que na verdade são pesadelos de Daniel, elas vão ser todas elas interpretadas por um guia dele. O guia é Gabriel, é um anjo Gabriel, que vai explicar para Daniel qual é o sentido daquelas interpretações. Bem, primeiro, a segunda visão de Daniel, a primeira visão você viu que eram vários reinos, né? 4 grandes reinos, que você vai ver Babilônia, Pérsia, vai ver Alexandre o Grande, que todos vão ocorrer depois de Daniel. Algumas pessoas mais céticas acham até que o livro foi escrito depois. Se ele se encaixa tão bem, como é que ele pode ter sido escrito antes? É por isso que Daniel é visto como um profeta. E depois, com o grande reino de Roma. A segunda visão de Daniel vai mostrar que, na verdade, esses reinos, além dessa substituição de poderes, de governos, de formas de governança, todos eles amam a idolatria. Amam ser adorados, amados, desejados, e se sentem um pouco como deuses. Ele faz um paralelo desses grandes idólatras ao que a gente vive nos nossos dias. A gente sabe que os poderes políticos fazem com que as pessoas sigam a personalidade humana. Ele fala do cuidado que se tem que ter com isso. Essa é a segunda visão. A segunda visão, ele vai falar sobre idolatria, e que essa idolatria toda será
vencida pelo Rei dos Reis, vencida pelo Senhor. Há quem diga, inclusive, que ele faz uma menção do reino vindo do norte, que é Roma, que ele já está falando de Antíoco, que vai aparecer lá na época do período dos Macabeus. Há quem leia isso também achando que é o Apocalipse relacionado a João, Apocalipse no final dos tempos. Por que acham isso? Óbvio, porque esse é um desenho e essa é uma visão que vai mostrar o ser humano de uma forma geral. Vai mostrar que o ser humano, com o poder, ele se corrompe e ele se transforma como uma besta. Como aconteceu com Nabucodonosor aqui, vai se transformar numa besta. Uma coisa que eu preciso também te explicar é que você vai ver que o carneiro tem um chifre muito grande e depois, no meio desses chifres, nasce outro chifre. Aí a grande besta também tem um chifre e o chifre dela cresce ainda mais. Aí você vai falar, que tanto chifrudo é esse que tem nas escrituras? Mas é bom que você saiba que o chifre estava ligado ao poder. Lembra-se do boi? Do boi, quando você fala a força do boi que eles entendiam, a força do boi está relacionada ao seu chifre. Então, quando eles falam de chifre, eles estão falando de poder. Já facilita bastante para você. Quando você começa a entender o leopardo, a entender o leão, a entender o urso, você sabe que é o formato daquelas nações administrarem os outros. Um é rápido nas suas decisões, como o leopardo. O outro é paquidérmico, é pesado e é hostil, como um urso. É muito interessante você começar a entender isso, que vai chegar a um ponto de ter um felino alado. Quer dizer, ele tem ainda toda a força e toda a visão do mundo. Ele está falando do próprio Império Romano. E aí você vai ver, na terceira visão de Daniel, uma grande besta que se opõe a todos os outros animais que ficam subordinados a ela. Mas aparece uma figura aqui no capítulo 9 que é assustadora. É que essa besta tem sob seu comando, ela amassa, ela pisa, ela quer destroçar o Filho do Homem. Isso é interessante você perceber. A besta pisa e quer massacrar o Filho do Homem, mas Deus intervém. E Deus intervém mesmo depois do Filho do Homem ter sido pisoteado pela besta, ele vai tomar o poder e vai sentar ao lado de Deus no seu trono. E aí você entende quem é esse Filho do Homem que Daniel está falando. Ele está falando de quem, gente? Ele está falando de quem? Obviamente, ele está falando de Jesus. Ele está falando que vai chegar um reino muito poderoso, muito auspicioso nas suas grandes considerações, grandes conquistas, e ele vai pisar sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Deus vai dar a vitória cabal e definitiva a esse Filho do Homem. Esse Filho do Homem, capítulo 9, a gente vai entender que é a ideia do Messias. Entende por que esse final do livro de Daniel ele é tão apocalíptico? Porque isso funciona para os leitores do texto de Daniel, para as pessoas que vieram depois do texto de Daniel e até para nós que estamos pensando na segunda vinda do Senhor. Que mesmo que a gente sinta que algumas vezes a opressão desse mundo massacra a verdade do Evangelho, vai chegar uma hora em que Deus vai bater na mesa e vai falar, chega, não tem mais espaço para nada, o poder e o domínio serão totalmente meus. É o que diz a terceira visão de Daniel. E, finalmente, Daniel tem a quarta visão,
em que essa besta reaparece, mas essa besta é, como acontece aqui com o rei Belsazar, não se arrepende, não volta atrás, e ela é destruída. Destruída por quê? Pelo Filho do Homem. Aí você vai falar, como é que ele destrói essa besta? Porque tudo que essa besta e esses animais querem é acabar com a vida das pessoas. Mas Jesus entregou-se, morreu e atravessou a morte do outro lado para reafirmar isso que está escrito aqui, que é Deus quem dá a vitória a Jesus, e o Novo Testamento deixa muito claro que a morte não poderia conter Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Mas se ele é Deus e se ele não cometeu o pecado, ele atravessa a morte para o outro lado. E aí, como ele é o Filho do Homem, ele é homem e é Deus. É muito bonito esse final do livro de Daniel, que vai nos dar uma visão do mundo, do que nós temos diante do mundo. E agora eu quero recordar para você que esse aqui é o período do cativeiro. O que era o período do cativeiro? Aqui também, quando ele vê na terceira visão, ele vai investigar os textos e vai descobrir pelos textos que tem 70 anos de cativeiro. E aí ele vai pedir a Deus reivindicar o final do cativeiro, e o anjo vai dizer para ele, olha, Daniel, não vão ser 70, mas 7 vezes os 70, os 490 anos, ele fica apavorado. Mas o que ele estava querendo dizer com esses 490 anos? É que vai durar para sempre esse ciclo de opressão, de morte, de destruição e de vitória do Messias sobre todas as coisas. O que eu quero destacar com você no período do cativeiro? Que mesmo durante o cativeiro, o pior exemplo que viveu o povo de Deus foi o cativeiro babilônico, mais até do que os grandes problemas que eles tiveram no Egito. Porque no Egito eles eram escravos e não tinham nem lei, mas aqui eles já tinham lei. E aqui, no cativeiro babilônico, eles viram o templo sendo destruído. Aqui, no cativeiro babilônico, eles viram a identidade deles ser sacudida. E aqui no cativeiro babilônico foi que eles criaram, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Foi que eles criaram as sinagogas, que todos começaram a convergir não para o templo, mas para a palavra de Deus. E tanto o profeta Daniel, quanto Ezequiel e quanto Jeremias vão falar que agora a lei, a palavra, vai estar dentro dos nossos corações. E a palavra dentro dos nossos corações é que vai nos dar forças para enfrentarmos os períodos de tumulto, os períodos de dificuldades. Mas Daniel, capítulo 9, vai nos ensinar como é que Daniel conseguiu tantas proezas com relação a isso, tantas coisas que ele conquistou sendo um homem fiel a Deus. Daniel, capítulo 9, vai dizer da oração desse profeta. Orei, capítulo 9, versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus e confessei. Ó Senhor Deus grande e temível, que mantens aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Daniel reconhece o erro, e não apenas reconhece o erro, mas ele fala em nome de todos os outros do passado que também erraram. Veja o versículo 7, Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais espalhaste a nossa causa de infidelidade para conosco. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Então Daniel ora, confessa e se arrepende por ele e por toda a nação. Aí no final
Versículo 17. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, e abre os teus olhos, e vê a desolação da cidade que leva ao teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da sua grande misericórdia. Daniel vai perceber que a misericórdia de Deus é que faz com que eles não sejam destruídos, porque Deus tem um nome a zelar. Mas ele procura pessoas que são fiéis a ele para usar essas pessoas para mudarem a situação da sociedade. Então, qual é o desafio que nós temos se nós passamos por um momento de cativeiro babilônico, de prisão, de opressão do inimigo? A gente tem que temer a Deus, a gente tem que conhecer a palavra como Daniel conhecia, e a gente tem que ser temente a Deus, como foi Daniel, orando e pedindo ao Senhor a sabedoria. Muito interessante, porque depois disso, você vai ver que aparece o anjo Gabriel e vai falar: Daniel, você é um homem muito amado. Sabe como você se transforma num homem muito amado? Sendo amável. Amável para um Deus que é amor. À medida que você é amável para as pessoas, você vai aprender a ser amado, não apenas por Deus, mas para as pessoas que estão à sua volta. Às vezes a gente quer as coisas na hora da agressão, a gente quer ser amado, mas é agressivo. Você não vai ser amado, você vai ser odiado. Mas se você baixar sua bola, você depender de Deus, você depender das outras pessoas, você com certeza vai ser uma pessoa amada e vai ser uma pessoa respeitada. Daniel era um homem culto, era um homem amado e um homem respeitado em sua época. Esse é meu desafio, esse é o seu desafio, esse é o nosso desafio como filhos amados do Senhor Deus. Ele não poupou nem seu filho, como não nos dará também com ele todas as coisas. Deus te abençoe e que essa seja uma semana de vitória na presença do Senhor.